Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um bom fim de semana que se iniciou sexta-feira e vai até amanhã, sábado a todos. Na meditação de hoje vamos falar sobre a morte pode ser um presente? Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de fazer duas coisas. Primeiro, pedir que vocês pausem o vídeo agora e curtam o vídeo. E aqueles que não se inscreveram no canal, que se inscrevam. E agradeço a mais 4 pessoas que se inscreveram no canal de ontem para hoje. Tá? Quem quiser comentar o vídeo também pode. 1, 2, 3, já. Pause. Já pausaram? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar no final do vídeo. Quem quiser comentar também no decorrer do vídeo, no final, fica à vontade. Tá bom? E a segunda coisa, vamos fazer uma oração antes de começar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Senhor Deus amado, por favor, que o Espírito Santo me tome mais uma vez, que fale através de minha boca e que eu possa levar a mensagem às pessoas, que essas mensagens também sirvam para mim, pois sou tão pecador quanto os que estiverem me ouvindo, ou até pior que eles. Então, gostaria que o Senhor também falasse e que isso servisse para mim, que abra a minha mente às pessoas que estão me ouvindo também, para que todos nós possamos aprender e evoluir com essas mensagens, para que nós possamos ter cada vez mais esperança e podemos estar juntos na vida eterna. Ponha, Senhor, uma semente no coração de cada um que estiver me ouvindo, que cada um sinta o desejo de aprender mais e que possa evoluir e se converter para Deus. Que assim seja. Eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então, pessoal, vamos lá. Paulo, quando ele estava preso, ele falou que ele morreria, não tem problema nenhum. Poderiam tirar a vida dele, mas a salvação não tiraria. O que é mais importante? Esta vida que nós estamos vivendo ou a vida eterna? Hum? Após a nossa ressurreição. É mais importante a vida eterna. Então, esta vida, ela não vale nada. A gente sabe que de qualquer forma, em algum momento, ela vai ter um fim. É a única verdade que nós temos, que nós sabemos, a única certeza que nós temos que em algum momento nós morreremos. A menos que Jesus volte para nos buscar, antes da gente morrer. Senão, nós vamos morrer. Para essas pessoas que morrem salvas, que morrem em Cristo, que morrem fazendo o que é certo, lembrando-se bem que eu falo que fazendo o que é certo é praticando bem. Não importa na quem, não importa a igreja que ela frequente, importa que ela seja uma pessoa sincera na sua fé, verdadeira na sua fé, que realmente sirva a Deus, que queira se servir de verdade a Deus e que estude a Bíblia, né? Pessoa que pratica o bem ao próximo, que transmite boa energia às pessoas. Essas pessoas é que serão salvas, que morreram em Cristo. Nós sabemos que elas, como disse Jesus Cristo, mesmo que morra, viverão. Né? Então, aí esses que estão vivos não morrerão. Ou seja, não morrerão a segunda morte. Né? Então, queridos irmãos, nós temos que entender uma coisa: existem duas mortes. Essa morte que nós vamos ressuscitar e a morte eterna. Jesus Cristo naquela cruz, ele morreu a morte eterna. Ele não morreu só a primeira morte, né? E ele ressuscitou, né? Ele morreu para nos salvar, entendeu? Então, a morte, ela passa a ser um presente. A morte de Jesus é um presente para nós, pois nós teremos a vida eterna graças à morte dele. Aí vamos supor, vou pegar o exemplo da minha prima. Minha prima, ela é uma pessoa do mundo, ela mexia com candomblé, com espiritismo, e ela conheceu a Deus através de uma pessoa que começou a falar de Jesus para ela. Ela começou a fazer estudo bíblico, se converteu e começou a servir a Deus verdadeiramente. Durante muitos e muitos anos ela serviu a Deus. E aí ela começou a adoecer, não sabia direito o que era, e ela foi piorando,
Aí ela pegou, teve Covid, aí ferrou de vez. Aí que ela piorou de vez. E aí ela foi diagnosticada com uma doença chamada ELA, que é esclerose lateral amiotrófica. E ela é, é uma doença degenerativa, né? E ela foi indo até falecer. Em janeiro do ano retrasado, ou passado. Do ano passado, acho que foi do ano passado, janeiro do ano passado, ela faleceu. Acho que vai fazer um ano agora ou vai fazer dois, não tenho certeza. Não, vai fazer 2 anos. Foi retrasado, eu tava lá na minha casa em São Paulo, porque eu tinha ido lá fazer concurso e o pai tinha caído da escada. Foi lá em São Paulo que eu fiquei sabendo que ela tinha falecido. Acho que eu tava lá em São Paulo, faz 2 anos, só faz 2 anos agora. Ela adoeceu. Ela tinha falado pra mim, quando eu falei pra ela que eu tava frequentando a mesma igreja que ela, que eu tava falando de batizar, ela falou, eu vou aí no teu batismo. Você fala quando vai ser que eu faço questão de estar aí. Só que infelizmente ela adoeceu e não pôde vir, né? E aí ela já tava doente quando eu me batizei. Então, ela não pôde vir. E eu infelizmente não a conheci pessoalmente como eu gostaria. Mas ela me ajudou muito e ela veio a falecer. Pra ela, essa morte foi um presente? Ou foi um castigo? Depende do ponto de vista. Pra mim foi um presente. Por quê? Porque ela morreu em Cristo, ela morreu salva, eu não tenho dúvida disso, né? Ela fez tudo que era certo, quer dizer, eu não sei, né? Nos últimos meses dela, 2 meses por aí, eu não tive mais quase contato com ela, porque ela já não respondia mais mensagem, ela não, né? Soube que ela perguntar para Deus por quê, né? Tava fazendo tudo certo, por que que ela tava daquele jeito, né? Mas se ela não se perdeu naquela reta final, ela vai estar salva. Ou seja, é um presente. Ela se libertou desse mundo de maldade, de trevas, para ir para a vida eterna. Ela vai ressuscitar num mundo diferente, num mundo salva, num mundo só de alegria, de saúde, de paz. Ela saiu desse inferno que a gente vive aqui. E isso aqui é o verdadeiro inferno, né? É a doença para todo lado, é a maldade. Você não pode nem com o celular na rua que você é assaltado, né? Até aqui em Mogi tá tendo essas coisas, né? Então, é, falo para vocês, sair desse mundo é um presente. Se você ainda morrer salvo, é um super presente. Agora, se você morrer perdido, aí não é presente, né? Se você não estiver em Cristo, essa pessoa que morrer, que nem, por exemplo, uma pessoa que viveu fazendo tudo errado, que não esteve em Cristo e morreu, para ela não é um presente, porque ela vai ressuscitar para ser jogada num lago de fogo com enxofre, né? Entendeu? Então, ela não vai é, ter presente, pelo contrário, né? Mas a morte pode ser sim um presente. Ela não é uma coisa ruim, vai, a pessoa morreu, as pessoas pensam que morrer é fim, acabou, vai para a sepultura, morreu, acabou, não tem mais volta, né? Tem tanta paura de morrer. Mas a Bíblia fala exatamente o contrário, que a morte não é o fim, que a morte é o término de um ciclo para começar outro. Então você fica ali na sepultura esperando o momento de ressuscitar uma vida melhor, se você fizer o que é certo. Tá certo? A morte não é o fim. Então nós temos que parar de temer tanto a morte. Eu já temi muito, hoje eu não temo mais. Se eu tiver que morrer, eu morro. Eu morro e vou morrer salvo, porque eu quero para a vida eterna, eu quero estar ao lado do meu Deus. Porque o maior presente que nós vamos ter, o maior motivo que nós temos que ter para ir para a vida eterna, não é viver uma vida de alegria, de saúde, de paz, né, sem guerra, sem maldade. Não é rever os entes queridos que já morreram. Mas é encontrar o nosso amado Deus, encontrar aquele que morreu por nós, aquele que se fez carne e morreu por nós, que foi humilhado por nós, né? É esse que nós temos que encontrar. E é isso que nós temos que querer. É isso que nós temos que almejar. Essa é a melhor coisa que a gente vai ter ao ir para a vida eterna.
E mais, não morrer, não acabar, né? Porque outra coisa muito boa é que você não vai acabar, já pensou? Você morre, ressuscita, joga, queima o lago de fogo e depois morre para sempre. Acabou o mundo para você? Que coisa triste. Então vamos aproveitar que nós que não estamos vivos, nós temos tempo para superar isso, tá? Se você quer saber mais sobre a morte, sobre o pós-morte, procure nos meus vídeos aí que tem. Eu já falei sobre isso, não vou me esticar aqui, tá bom? Mas a morte sim é um presente, né? Quando você, por exemplo, Moisés, a morte de Moisés foi um castigo para ele, porque ele bateu na pedra lá em vez de falar com Deus? Não, pelo contrário. Quando Deus viu que Moisés bateu na pedra, ao invés de falar com ela, Deus não viu Moisés como um transgressor da lei, ou dele não ter honrado a Deus ali naquele momento, mas o que Deus viu foi um homem exausto, que não aguentava mais aquele sofrimento. Aquilo que Moisés fez não foi um desrespeito a Deus, foi um brado, foi um rugido, foi um grito de desespero, um grito de agonia mesmo, né? Um grito de transbordou, de acabou, que chegou no limite dele, que ele não aguentava mais. Então ele deu aquele grito de para encerrar com aquilo, porque para ele foi tem que ficar bom para mim, não aguento mais isso, né? Só que não foi, ele não ficou nervoso, não ficou é, angustiado quando fazer isso pelo, é, por estarem toda hora fazendo as coisas para ele, por ele estar cansado de resolver o problema dos outros. Não, é porque ele era um homem de Deus. E quando ele vê mais uma vez a incredulidade daquele povo, ele se sente assim como Deus deve ter se sentido, com certeza. Ficou chateado, aqui, se sentiu profundamente magoado com aquela situação, pois o povo continuava sem crer, sendo incrédulo a ele. Moisés também sentiu desespero por ver que aquele povo continuava incrédulo, né? Que passou 40 anos e aquele povo continuava incrédulo. Então, Moisés ficou uma história de desespero com uma mágoa muito grande. Chateado por ver que aquele povo com o qual ele estava liderando poderia se perder. Poderia não ser dizimado por Deus, porque Deus já tinha ameaçado fazer isso. Pela incredulidade que eles tinham. E não por causa dele estar estressado. E Deus viu que Moisés não estava dando mais conta daquilo, que a idade dele já estava bem avançada, né? Já estava com 120 anos. E aí então ele libertou Moisés. Aí ele falou que Moisés não entraria na terra prometida, pôs Josué no seu lugar, e aí deixou Moisés subir no alto do morro, lá no morro mais alto que tinha. Ele viu toda a terra prometida, uma boa parte dela do alto, que Deus ia dar para aqueles incrédulos, né? E lá em cima ele morreu, né? Aí ele foi enterrado, e depois um anjo foi lá e pegou o corpo de Moisés, né? O próprio Jesus, né? Aparentemente foi Miguel, então o próprio Jesus foi lá lutar com Satanás, né? E pelo corpo de Moisés, né? Mas por que Satanás queria o corpo de Moisés? Porque o nosso corpo pertence a Satanás. Nós não temos o direito de ir para o céu e de ir para canto nenhum no nosso corpo, porque nós pegamos e pecamos. E Satanás sabe disso, é a lei. Então, mas quando Jesus levou Moisés, é porque Jesus sabia que ele seria o sacrifício e que com o sacrifício dele Moisés teria o direito de ficar no céu. Por quê? Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, tanto Moisés que foi ressuscitado estava no céu, quanto Elias que foi levado vivo, quanto Enoque que foi levado vivo,
teriam que descer do céu para morrer aqui, porque era a lei. Mas com o sacrifício de Jesus foi comprada também a liberdade deles. Então, você vê que Moisés, na sua pós-morte, ele nem ficou esperando a ressurreição na época que Jesus voltasse. Deus já deu para ele a ressurreição agora, ele já está ressuscitado lá no céu. Tanto que ele aparece para Jesus junto com Elias, lá quando Jesus faz a transfiguração. Então era um presente que Moisés ganhou. Compreende, queridos irmãos? Olha o presente. Então a morte de Moisés foi uma coisa ruim? Não. Foi um presente para ele. A morte de Arão foi ruim? Não, foi um presente. As pessoas que morrem em Deus, elas ganham uma morte de presente. Aquelas pessoas que morrem sem Deus ganham, elas ganham uma maldição, podemos dizer, com a morte, porque ela vai ser, para elas é maldição, não é uma coisa boa realmente, né? Ganham, porque ela vai se perder, não tem mais salvação para ela. Agora, aquela pessoa que está em Cristo é um presente. Né? Temos que entender que a morte não é o fim, queridos irmãos. Por mais que pareça, não é. E eu não sofri quando minha prima morreu, por quê? Porque eu sei que um dia eu vou revê-la de novo. E nós vamos estar juntos nessa vida eterna. E que para ela foi uma libertação, que ela estava sofrendo. Para ela foi uma libertação desse mundo. Já com a minha cachorra eu sofri, por quê? Porque eu não tenho a mesma certeza de que eu posso vê-la novamente. Por quê? Porque a Bíblia ela não fala nada que vai ressuscitar os animais. Fala que vai ressuscitar nós, seres humanos, mas não animais. Mas é, nós não sabemos o que vai acontecer, só vamos saber quando nós chegarmos lá. Mas essa é uma opinião minha, de Ângelo, né? Minha opinião. Deus pode sim ressuscitar os animais, por que não? Né? Pode sim. Se ele pode ressuscitar os seres humanos, ele também pode ressuscitar os animais, que já morreram. Eu não tenho dúvida disso. Você entendeu? Então, talvez ele possa, a gente não tem certeza, mas talvez ele possa, né? Né? Que nem, por exemplo, essas perguntam. Um cara que pergunta para Jesus, uma mulher que foi casada 7 vezes e os 7 maridos morreram, depois ela morreu. Com qual deles que ela vai ficar casada quando estiver no céu? Jesus respondeu: lá ninguém vai casar com o outro, serão como irmãos e vão ser como os anjos, né? Só que depois daquele milênio no céu, nós vamos ir para a terra. E a Bíblia fala que a terra vai voltar a ser como era no Éden. Por acaso, Adão e Eva no Éden, eles não eram sexuados? Eles não foram dados um ao outro como homem e mulher? Sim. Então, pode ser. Isso é também uma opinião minha, tá, gente? Como está sendo falado na Bíblia que vai voltar a ser como era no Éden, pode ser que depois daquele milênio que tivemos no céu, pode ser que nós casaremos novamente, né? Mas, pode ser. Mas a Bíblia também não disse, vamos saber também quando chegar a hora, tá certo? Mas, como está escrito na Bíblia, aquilo que não foi revelado na Bíblia, Deus pertence. Nós só temos que saber o que está revelado ali, né? Então, queridos irmãos, por conta disso eu sofri mais com a morte da minha cachorra. Eu não sei se eu vou virar de novo, né? Eu creio, eu torço muito para que Deus ressuscite também os animais, para que ressuscite ela e eu possa abraçá-la, beijá-la novamente, né? Mas só vou saber na vida eterna, porque isso não está revelado. Tá certo, queridos irmãos?
Então é isso. Nós possamos entender que a morte pode ser um presente para aqueles que vivem em Cristo. E uma maldição e, e um castigo para aqueles que vivem longe de Cristo. Tá? No caso da minha prima, ela sofreu tudo isso porque teve uma época da vida que ela viveu longe de Cristo. Então as consequências vieram para ela. São as consequências do tempo que ela mexeu com coisas erradas, com, com espiritismo, com candomblé lá, umbanda, né? E a família era muito disso. Então as consequências vêm, tá certo? Ela mudou, mas as consequências vêm. Davi se arrependeu, foi perdoado. Mas as consequências pelo erro dele vieram na vida dele. Isso a gente não tem como evitar. Foi o que aconteceu com a minha prima. As consequências pelo passado dela vieram. E Deus a libertou desse mundo de sofrimento. Então é assim, queridos irmãos. Temos que entender que a morte não é o fim. Que a morte pode ser o início de uma vida melhor. Pense nisso. E se voltem para Deus. Tá bom? Vamos fazer mais uma oração de encerramento agora. Pai nosso no céu, muito obrigado por esse estudo de hoje. Que possamos absorver tudo isso. E que possamos querer cada vez mais estar junto de Ti na vida eterna e não irmos para a morte eterna. Que a morte possa ser um presente para nós. Que nós possamos morrer e ressuscitar ou ir para o céu vivo quando o Senhor voltar. Que nós possamos viver bem e fazer o que é certo. Expulsa de nós as tentações. Não deixa cairmos em tentações. Que nós possamos abrir nossa mente e aprender cada vez mais. Que nós possamos, custe a que custar, seguir a verdade. Não importa o que nós devemos fazer. Se for verdade, nós temos que seguir. O que for necessário para servir a Ti, nós faremos. Vamos abrir as nossas mentes para isso, querido Deus. Abra a nossa mente para isso. Muito obrigado, Senhor, por mais essa meditação, por me usar como instrumento. Eu, seu mensageiro, mensageiro de Deus. Estou aqui, Senhor, para sempre. Enquanto eu estiver vivo, estarei aqui gravando. Enquanto eu puder gravar, estarei gravando. Mesmo que eu não puder falar, de alguma maneira eu vou mandar mensagem. Essa é o meu pacto contigo, meu Deus. Estou aqui para ajudar as pessoas a encontrar o caminho de Deus. Muito obrigado a todos por estarem me ouvindo também. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim e pelas pessoas que estão me ouvindo também. Que o Senhor proteja e ajude e ampare as pessoas que estão me ouvindo dos seus problemas na sua vida. E dê a elas conforto nos momentos difíceis que elas possam estar passando. A cura de doenças de pessoas. O ampare e ajude elas a suportar, às vezes, a doença de alguém, a perda de alguém. Que estejam sempre com eles e comigo, Senhor, com a minha família. Muito obrigado, meu Deus, que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que continuem sempre louvando e orando a Deus. Sigam sempre a verdade. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja. Eu agradeço e magnifico. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Até mais.